Olá a todos, bem-vindos à Zona de Reunião. Vamos para a nossa aula de medidas de proteção, falando de camuflagem. Bom, vamos para a definição. Camuflagem é o conjunto de medidas que visam a iludir, a ocultar a verdadeira natureza de uma tropa, instalação, atividade ou equipagem e que devem ser praticadas intensamente por todos. Todo fuzileiro é responsável por sua camuflagem individual, devendo preocupar-se com a equipagem, com o armamento, com a posição e com seus itinerários de progressão. Deve ser devidamente preparado para empregá-la e motivado no sentido de que, utilizando-a bem, poderá aproximar-se do inimigo sem ser visto. Então vocês podem ver a importância da camuflagem, né? A camuflagem ela vai fazer com que você taticamente consiga progredir quase que invisível. Claro que fazendo todos os procedimentos corretos e também contando que o inimigo não possua nenhum equipamento tecnológico capaz de detectar, aqueles artifícios de camuflagem para que você não seja alvejado. Por sua vez, cada comandante é responsável pelo apropriado emprego da camuflagem por sua tropa, isso é importante. Embora os modernos meios de observação possam detectar materiais artificiais, bem como alterações no terreno ou na vegetação, a observação direta através do olho humano ainda é a mais largamente empregada, isso na nossa realidade. Desse modo, a camuflagem pode ser considerada um fator básico nas operações por sua influência no despistamento e na operação. Então, ela é um fator básico. Isso aí é indiscutível, né? Na ofensiva e na defensiva, a camuflagem auxilia a obtenção da surpresa, além de reduzir o número de baixas, com certeza. Nega ao inimigo o conhecimento das posições exatas ocupadas por tropas amigas, dificultando-lhe o desencadeamento de fogos. Ou seja, se há uma dificuldade dele detectar aquelas posições de valor tático do inimigo, no caso do valor tático amigo, ele não vai conseguir desencadear os fogos de artilharia, de morteiro, de maneira eficaz que possa causar o maior número de baixas. Então por isso que é importante a camuflagem. Muitas vezes a rapidez inerente às operações de combate impede a execução de medidas de camuflagem elaboradas. Nessas situações, o correto aproveitamento do disfarce proporcionado pelo terreno poderá contribuir eficazmente para a segurança da tropa. Vamos falar do processo de camuflagem agora. Existem 3 processos que são o mascaramento, a dissimulação e a simulação. Mascaramento consiste em ocultar completamente o objeto a camuflar por meio de uma cortina ou máscara. Basicamente é isso. Dependendo da situação, a cortina ou máscara pode não ser facilmente identificada pelo inimigo e assim proporcionar um completo ocultamento, quer do objeto, quer do despistamento. Então, mascaramento é você ocultar totalmente o objeto ou aquela instalação que você tem que mantê-la ali, na posição. Dissimulação consiste na aplicação ou na colocação de material especializado ou não, sobre, acima ou em volta do objeto a camuflar, de modo que pareça parecer parte do meio ambiente. Seu exemplo clássico é o fuzileiro com sua camuflagem individual, ou seja, a olho nu, se não estiver usando nenhum equipamento apropriado, o fuzileiro camuflado deitado no chão, com certeza você não vai encontrar, você vai achar que ele faz parte do terreno, é uma continuidade do terreno. Isso aí é dissimulação. E a simulação, ela consiste em dar a impressão da existência de equipagens e instalações militares que na verdade inexistem. Foi utilizado também na Segunda Guerra Mundial. Pode ser obtida pelo disfarce, mudando-se a aparência dos objetos, seja para diminuir seu valor tático, como por exemplo, fazendo vagões de petróleo parecerem vagões comuns, ou seja para elevar o valor, como por exemplo, fazendo viaturas não especializadas parecerem carro de combate. É interessante às vezes em algumas operações você fazer uma simulação para aumentar o teu valor tático, porque se o inimigo tiver uma força bélica inferior à sua, devido à simulação, ele vai arrumar outros artifícios para fazer o ataque. Então, é interessante também a simulação. Emprego de simulacros, imitando objetos ou instalações, como por exemplo, falsas posições de armas, poste de comando e depósito. Então, nós temos aí esses tipos de simulação, que ela pode ser obtida pelo disfarce ou pelo emprego de simulacro. Exigências fundamentais da camuflagem. O que ela necessita para ela obter sucesso, e contribuir para as operações, Então ela vai agora em ordem de importância.
a escolha da posição, né, que são observados os seguintes aspectos. Temos a missão, que a localização deverá ser tal que as tropas as tropas que ocupam possam cumprir sua missão. Temos o acesso, né, ainda fazendo parte da posição, facilidade de acesso sem informação de pistas denunciadoras durante a ocupação, o fornecimento de alimento e munição ou substituição de pessoal, ou seja, você não tem que deixar pegadas, você tem que criar um acesso fora daquela área de operações, para às vezes para fazer a refeição, a fazer o municiamento, enfim. Desenfiamento, que é a prevenção contra a observação terrestre e área do inimigo, né? Localização das instalações de serviço. Localização apropriada para instalações de serviço, tais como postos de socorros, depósitos de munição, áreas de estacionamento de viatura e etc. Essas instalações deverão ser posicionadas no terreno de modo a ser facilmente camuflada, né? Você utilizar um daqueles 3 métodos, e acessíveis, embora não tão próximas uma das outras a ponto de denunciar a posição como um todo. Né? E a outra exigência é a disciplina de camuflagem. Nós vimos lá a escolha da posição, né? Agora a disciplina de camuflagem. Ela tem 2 propósitos: evitar qualquer modificação na aparência do terreno por parte do pessoal que ocupa e manter ou substituir o material de camuflagem periodicamente, a fim de que se confunda constantemente com a vegetação natural. Ou seja, se você estiver usando materiais naturais, você vai estar constantemente fazendo aquela manutenção da camuflagem, tendo em vista que a vegetação, depois que você corta, passando algumas horas ali, ela começa a ficar diferente do ambiente, ela começa a ficar seca. Então você tem que estar sempre fazendo aquela manutenção, né? Isso aí é disciplina de camuflagem. E agora a montagem. O material de camuflagem deverá ser montado de maneira que oculte a forma, a sombra e o tamanho do objeto a ser camuflado. Não possuir forma regular ou sombra bem definida e esconder as pistas e pegadas denunciadoras do pessoal que montou. O pessoal que montou, ele tem que fazer ali a camuflagem das pegadas dele. Então, isso aí faz parte da montagem. E escolha do material. Para que a camuflagem seja eficaz, os materiais utilizados para esse fim deverão confundir-se com o tipo de terreno adjacente. Isso é óbvio, né? No que refere à textura, tonalidade e cor. Você não vai colocar lá num ambiente de selva, né, aquela camuflagem de tempestade no deserto. Poxa, pelo amor de Deus, isso aí, né, não era nem para eu estar falando, mas eu vou falar porque consta como exigência, né? Os materiais de camuflagem compreendem as seguintes classes. Nós temos o material natural, né, que é o que? Nada mais é do que aquele material mesmo que você encontra ali com a maior facilidade, né? Vamos ler aí o texto. Na guerra, apenas essa classe de material estará disponível em quantidade suficiente para permitir um trabalho de camuflagem eficiente. Inclui, geralmente, árvores, macegas, glebas, camada superficial do solo e destroços encontrados nas proximidades. Entendeu? Então é isso aí, o que você tem ali no momento. Sua disponibilidade e emprego tornam a reprodução das formas locais, texturas e cores relativamente fácil, né? É o que você tem ali, que é o seu cenário tático, né? O seu cenário que você está fazendo a operação. Se utilizados e conservados apropriadamente, claro. Deve ser lembrado, melhor dizendo, que macegas, folhagens e capim, após serem cortados, murcharão, como que eu falei, e morrerão com a modificação marcante de sua aparência, dentro de um período de tempo relativamente curto. As novas folhagens e macegas deverão ser cortadas para substituírem as existentes na camuflagem antes que suas cores apresentem modificações. Mas como é que eu devo fazer esse corte de macega? Eu tenho que arrumar uma região bem afastada, onde está todas aquelas minhas instalações e equipamentos de valor tático que eu possuo, né, que o inimigo não possa ver. Vou fazer o corte dessas folhas e vou trazer para a minha área. Eu não posso cortar ali na circunvizinhança, porque com certeza, com o tempo eu vou modificando o terreno, vai ficar de fácil observação para o inimigo. Então eu nunca devo cortar, né, a minha camuflagem, o meu material natural, próximo da minha área de operações, ali próximo do meu alto guardado, zona de reunião, o que seja. O material natural possui várias vantagens sobre o artificial, né? Ele iguala as cores e as texturas locais mais fielmente, isso é com certeza. Enquanto não murcha, e é eficaz contra todos os tipos de fotografia aérea. Particularmente, né, no caso ali, o cara tira uma fotografia, na hora dele fazer uma análise, se for material artificial, ele vai conseguir detectar, né? Particularmente a infravermelha e em cores. E reduz a quantidade de material de camuflado a ser fornecido pela retaguarda, né? Não precisa trazer aquele aparato de material artificial. Contudo, apresenta algumas desvantagens quando comparado com o artificial, principalmente quando se leva em conta que o trabalho tem que ser executado no local, o que impede a preparação antecipada, né? Infelizmente. Além disso, perde rapidamente suas características e tem que ser substituído com frequência.
E o material artificial, redes de camuflagem produzidas em tiras de pano, aniagem, material similar ou qualquer outro tipo de item confeccionado pelo homem poderá ser utilizado. Então isso aí é o tipo de material artificial, né? As vantagens dele são as desvantagens do material natural. E o destino do material escavado, né? Você fez uma toca ali, fez um espaldão, você vai ficar com material com bastante terra acumulado, então você tem que saber o que fazer com esse tipo de material. Em terreno comum, a cor e a tonalidade da terra escavada diferem da existente na superfície. Por essa razão, deve ser manuseado de modo a não denunciar a fortificação. Pode ter um dos seguintes destinos: formar um parapeito, se a parte superior do terreno tiver sido cuidadosamente conservada para cobri-lo. Leivas, folhas e outros restos vegetais apanhados sobre arbustos ou árvores próximas são utilizadas para tornar o parapeito semelhante ao terreno circunvizinho. Ou seja, você vai utilizar aquele material, aquela terra de sobra, para fazer o parapeito e vai usar um material natural, como nós vimos anteriormente, para fazer a camuflagem daquilo ali, porque você vendo de cima ou numa visão privilegiada, você vai ver que aquela terra ali foi remexida. Ser ocultado sobre árvores ou em ravinas, tornando-se todas as precauções para evitar a formação de trilhas denunciadoras. E ser aproveitado na construção de parapeitos de posições similares, parcialmente camufladas. Né? Isso ele até falou lá em cima, mas tudo bem. No inverno, em áreas de clima temperado ou em terreno ártico, a neve misturada com a terra, retirada das escavações, deve ficar sob uma camada de neve recente, que a camufle. Né? Ou seja, você vai ter aquela neve suja, você vai espalhar e vai colocar uma camada de neve mais limpa por cima dela. Com isso, você vai ter uma camuflagem desse terreno, desse material que foi escavado. Com isso, nós terminamos essa aula e até a próxima.